Pessoal, o que é o OE? Antes de a gente entender para que ele serve, o que é o OE? O OE, na verdade, ele significa Overall Equipment Effectiveness, né? Que a tradução dele é a eficiência global do equipamento. Tá? Então, essa é a primeira definição ao pé da letra. É o indicador de longe mais importante do TPM. TPM é uma ferramenta de melhoria contínua onde tem alguns outros indicadores como MTBF, MTTR, mas o OE é de longe o indicador mais importante do TPM e é muito utilizado quando se quer fazer melhoria contínua nas células de manufatura. E o que é o TPM, né? No passado, pessoal, o TPM ele era chamado de Total Productivity Maintenance, é a manutenção produtiva total. Hoje em dia ele mudou, na verdade não é hoje em dia, há alguns anos ele mudou com uma conotação mais ampla. Então hoje é o Total Productivity Management, ou seja, é o gerenciamento da produtividade total. Mesmo porque o grande objetivo do TPM ele reduzir perdas não só na área de manufatura, mas nas áreas administrativas também. Então, hoje em dia, inclusive com o avanço da melhoria contínua nas áreas produtivas, as áreas administrativas estão ficando para trás. E todas essas técnicas de redução de desperdício, redução de perdas, ela pode ser inclusive muito bem implementada nas áreas administrativas. Para que serve então o OE, pessoal? Para que serve? Eu já fiz um vídeo há algumas semanas atrás explicando um pouquinho sobre a diferença de indicador de resultado e indicador de progresso. Você que trabalha na liderança de linha de frente precisa dominar esse conceito porque você não consegue excelentes resultados se você não tiver um balanceamento de um indicador de resultado e um indicador de progresso. O indicador de resultado ele sempre vai medir o quanto você está perto ou afastado da sua meta. E o indicador de progresso são ações no processo que, se bem monitoradas, vai te impulsionar e vai te deixar mais próximo do resultado. E o indicador de OE, ele é um indicador que tem uma correlação direta com o resultado de uma entrega. Então, quais são os indicadores de resultado de entrega, de quem quer entregar muito bem, que é uma das dimensões, uma das 5 dimensões da qualidade total. Então, indicadores de resultado para entrega, você tem muitas vezes a porcentagem de pedidos que o cliente pede pela quantidade de pedidos que você consegue entregar na produção, esse é um indicador de resultado para entrega. Um outro indicador de resultado é a porcentagem do que foi produzido realmente pela produção, pela quantidade de peças planejadas pelo planejamento e controle da produção. E um outro indicador muito utilizado para a entrega é o número de peças produzidas por dia. Então é um indicador de produtividade, tá? Que é diferente de produção. O indicador de produção é simplesmente o volume de peças produzidas num determinado tempo. Agora, quando você divide a quantidade produzida por um recurso, principalmente por mão de obra, isso acaba sendo um indicador de produtividade. Então, esse, em suma, são os 3 indicadores que nós utilizamos para entrega. E os indicadores de progresso, que têm impacto e correlação direta com esses resultados. A gente tem o monitoramento do número de quebra de máquinas, é um indicador de progresso que tem correlação com a produtividade. Tempo médio de setup, quanto tempo em média você gasta entre um lote e outro, né, no momento em que você faz a preparação. Tempo de espera é um outro indicador de progresso que tem impacto em relação ao resultado. Tempo padrão ou tempo de ciclo padrão é o tempo necessário para você fazer uma peça. Então, o tempo de ciclo também é um indicador de progresso que tem impacto em relação ao resultado. E o próprio volume de peças em processo, que a gente chama de work in process. Então, basicamente, nós temos aí um conjunto de indicadores de resultado e indicadores de progresso que, uma vez correlatos, fazem com que a liderança de linha de frente possa gerenciar melhor a sua área. E onde entra o OE nisso tudo, pessoal? O OE basicamente é um indicador que ele engloba
Número de quebra de máquinas ou tempo de quebra de máquinas, tempo, por exemplo, que você gasta fazendo setup, tempo de espera de material, de informação, para que a equipe possa executar uma determinada ordem de fabricação, e o próprio tempo de ciclo. Todos essas paradas e mais algumas que nós vamos comentar na aula de hoje têm impacto direto no cálculo do OEE, que tem como resultante, né, ele é resultante da produtória de 3 componentes, que é a disponibilidade, a performance e a qualidade. Então, o OEE ele serve como um indicador de progresso para que você possa ter mais ou menos resultado. Por isso que ele é tão importante para a liderança de linha de frente.